Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, dia 18. Vamos meditar na palavra de Deus. A igreja primitiva e as zonas de conforto. O tio da lição vai falar sobre isso hoje. A igreja primitiva e as zonas de conforto. Bom, a lição pede para a gente ler aí Atos 8, 1 a 4. Na igreja primitiva que provocou a dispersão dos crentes para além da sua zona de conforto. Ali quando vocês meditarem, vocês verem, ali teve a grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E aí os cristãos eles foram obrigados, né, a se dispersar. E ali eles começaram, nessa dispersação, eles começaram a pregar a palavra de Deus, né? Onde quer que eles tivessem, né? Eles começaram ali a pregar a palavra de Deus. Nós sabemos que Saulo, né, ainda não se chamava Paulo, ele perseguia o povo cristão, tirava ele das suas casas, né, e jogava ele nos cárceres, não é isso? E então, nesse período aí, na primeira perseguição, o povo foi dispersado ali, o cristão, né, foi dispersado ali para que ele pudesse também pregar a palavra em outros locais, não é isso? Até então a igreja primitiva havia estado principalmente em Jerusalém, ou seja, ou dentro do território judaico e entre o povo judeu. Então a palavra de Deus era pregada somente ali. Quando a perseguição começou, como nós falamos, no qual Saulo, um judeu devoto e fariseu, estava ativamente envolvido, né, na perseguição ao povo cristão, a igreja em Jerusalém, foi o que? Dispersa por toda a Judéia e Samaria. Então ali, a partir do momento dessa perseguição, o povo cristão passou a pregar não só em Jerusalém, mas passou a pregar também na Judéia e em Samaria. E Jesus havia predito isso, como diz lá em Atos 1, verso 8, ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Então, Jesus havia predito isso, e isso aconteceu realmente na primeira perseguição, onde Saulo perseguiu aí o povo cristão, e esse povo quando saíram, né, dispersos, eles começaram a pregar, cheios do Espírito Santo, em Samaria e na Judéia. Como fala lá em Atos 8, verso 4, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra de Deus. Então, a partir do momento que Deus, né, Jesus aí, fez essa predição, e isso realmente aconteceu, como diz na própria palavra, essa dispersação aí dos judeus, dos cristãos, fez com que eles pregassem a palavra, né, por toda a Samaria, toda a Judéia, ou seja, saindo ali da zona de conforto, onde eles pregavam só ali para os judeus, né, para o povo judaico, só naquele território ali de Jerusalém. Mesmo depois que a igreja começou a avançar para além de Jerusalém, devido a essa dispersação aí do povo cristão, os cristãos ainda pregavam nas regiões dos judeus ou nos distritos do povo judeu em outras cidades. Então a pregação ali, eles focavam ali só no povo judeu, como diz lá em Atos 11, verso 19. Bom, a partir do momento que o povo, a igreja, né, foi dispersa, até a Fenícia, Líbano, né, e Chipre, mas não pregavam a mensagem
a ninguém que não fosse judeu. Então, apesar de o povo cristão ali ser disperso, eles não pregavam a palavra para quem não fosse judeu. Então, eles só pregavam para o povo judeu. Os discípulos de Jesus da igreja primitiva não pretendiam ver os gentios aceitando o Senhor, mas apenas os judeus. Eles ainda tinham visões muito estranhas, ou melhor, muito estreitas, sobre o qual seria a missão da igreja. Na verdade, a pregação do Evangelho é para todos, né? E aquele que aceita a Cristo na sua vida, né, ajeita a sua graça, ele deve ser batizado, né, e ele tem assegurado aí a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna, a sua promessa, não é isso? Pedro, um discípulo de Jesus, é uma das principais figuras da igreja primitiva. Era contrário a levar a mensagem do Evangelho aos gentios, mesmo depois de Paulo ter começado a fazer isso. Ou seja, depois que houve a conversão de Paulo, Paulo começou a pregar aí para os gentios. Pedro era conhecido como apóstolo dos circuncidados, ou seja, dos judeus, e Paulo, o apóstolo dos gentios. No início lá, Pedro nem queria ser visto com os judeus, como diz lá em Gálatas 2, 11 e 12. No entanto, Deus tirou Pedro de sua zona de conforto também, mudou o seu coração. Ele começou a compreender o que de fato envolvia a comissão do Evangelho e o que a morte de Jesus devia realizar pelo mundo inteiro. E aí a lição pede para a gente ler Atos 10, 9, 15, 28 e 29. Ali o Senhor, né, dá uma visão para Pedro, não é isso? E essa visão que ele deu para Pedro, a mensagem do Senhor que veio a Pedro, como devemos em nossos dias aplicar esse princípio à obra missionária. Então ali nós vimos que Pedro teve essa visão e Deus revelou a ele, né, que ele não deveria considerar ninguém impuro ou imundo. Assim como nós também não devemos ter nenhum tipo de preconceito contra ninguém. Então, Jesus está dizendo para Pedro, assim como diz para a gente, que a gente não deveria fazer acepção de pessoas. Você deve pregar a palavra de Deus para todas as pessoas, sem fazer acepção de pessoas. E que se o Espírito Santo trabalhar no coração de cada uma dessas pessoas, e elas aceitarem a graça de Cristo, elas serão também aceitas pelo nosso Salvador Jesus Cristo, terão a salvação, né, e a promessa da vida eterna. É isso que a palavra de Deus. Então não devemos fazer acepção de pessoas, devemos pregar o Evangelho para todas as pessoas, né, e que essas pessoas, através do Espírito Santo de Deus, né, sejam convencidas da verdade, da justiça e do juízo, e possam entregar a sua vida a Jesus. Que você e eu possamos fazer isso sempre. Pregar a palavra de Deus para que outras pessoas venham conhecer do plano maravilhoso de salvação de Cristo Jesus e da promessa da vida eterna que Ele dá a quem aceitar a sua graça. Que Deus te abençoe e te dê uma quarta-feira abençoada. É meu desejo e minha oração. Amém.